Inclusive, foram os maçons que construíram muitas catedrais, muitas igrejas. Eles trabalhavam junto com as igrejas. E toda a rota templária, fortes, pontes e tudo, todos eram os maçons. E não pense que o maçom operativo era só o bonzinho, eles ajudavam os templários também. Onde é o ponto fraco daquele forte? Eles iam lá. Que hoje nos exércitos, né? Hoje nos exércitos a gente tem departamentos de engenharia. Sim. A maçonaria maçons, operativa, né? Hoje a gente chama de maçonaria especulativa. Daqui a pouco a gente pode falar sobre por que esse termo. Né, que a gente só especula se a gente utiliza uma coisa que a gente não é. Mas nessa época da operativa, eles inclusive atuavam também nessa parte de militarismo. Então, assim, é interessante o envolvimento da maçonaria com a questão da sociedade como um todo. Então, ela está sempre junto com a sociedade. E não poderia ser diferente com templários também. Né, também estavam ali juntos. Eles eram os construtores. Eles detinham o conhecimento. Né, isso só na Idade Média que o conhecimento começou a se disseminar. Agora, vale ressaltar, né, Maurílio, que... Vamos lá, de novo. Agora, vale ressaltar, né, Maurílio? E assim, não existe um livro na maçonaria como existe a Bíblia Sagrada, que é um livro que é uma bússola que determina verdades absolutas. Esse livro não existe. Existem várias teorias, Alan, existem vários livros, vários artigos que juntados, que unidos, nos dão essa reflexão. Porque a maçonaria em si, ela, diferentemente do cristianismo, diferentemente de uma religião, seja ela qual for, ela não tem nada, nenhuma base científica que fale, olha, a maçonaria começou a partir do dia tal, começou através da reunião tal. Não existe isso. Mas nós juntamos as informações e, com base nessa junção de informações, nós chegamos às nossas conclusões. Então, é importante ressaltar isso, porque não existe verdade absoluta na maçonaria. E isso é uma coisa muito legal. Por quê? Porque isso faz com que o conhecimento ele seja estimulado, isso faz com que nós possamos ir em busca das informações, porque diferentemente de outras instituições como Rotary, como Lions, que a maçonaria ela também tem alguma semelhança, principalmente em relação ao filantropismo, que não é a essência da maçonaria, mas faz parte dela. A gente sabe que essas instituições elas têm início, elas têm meio e a gente tem uma história para falar delas. E na maçonaria não tem. Olha só, gente, dando continuidade lá, a questão religião, né? O que acontece? A maçonaria, ela incentiva que a gente pratique a religião. Eu lembro muito bem da minha primeira sessão pós a minha iniciação. Ao término da sessão, que foi aquele negócio todo novo, eu fui chamado por um irmão lá que ocupa um cargo... Você não vai contar, não, né? E ele chegou com a gente e perguntou qual que é a religião de vocês e disse assim, vocês devem fortalecer a prática da sua religião, porque a maçonaria não é religião. Então, um ponto muito interessante sobre a maçonaria é que ele é um local onde reúne pessoas que estão buscando por seu aperfeiçoamento. Perfeito. Ou seja, você vai pegar e vai distinguir o que é o bem, o que é o mal, e vai optar sempre pelo bem. Mas a gente não tem a nossa consciência, Deus já não deu esse dom pra gente, da gente saber o que é o certo e o que é o errado. Sim. Então por que a gente vai pra maçonaria? A gente vai pra maçonaria justamente porque a gente vai estar cercado de homens que prezam livres, pela família e que buscam sempre, estão em busca do mesmo objetivo, é de se tornarem pessoas melhores e que pratiquem sempre o bem. Então a maçonaria não tem nada de ruim. A maçonaria foi um negócio muito bom na minha vida. E com um detalhe, Alan, que o Levi tá falando, só para complementar, meu irmão, rapidinho. Qual é o objetivo macro da maçonaria? É a partir do momento que cada indivíduo melhora como ser humano, a sociedade como um todo vai ser beneficiada. E como é que a tua família te olha? Exatamente.
Perfeito. Só não me pergunta qual é o segredo da maçonaria, que senão eu conto, hein? Mas deixa pra você. Se você perguntar... É um problema se o cara for fofoqueiro, né? É um problema se for fofoqueiro, o cara ganha, né? Não, mas eu conto. Agora, eu acho que uma pergunta interessante que tu conto. podias fazer é o que é maçonaria? Porque é uma definição que tem várias possibilidades. A gente entrou, como a gente vai pesquisar um pouco, a gente vê muito essa parte dos construtores, né? A gente tem o que se traz muito eram os primeiros construtores, o que pegaram, e como tu falou, tanto para um lado ou para o outro, que eles eram construtores. Sim. Assim como hoje tu vai, o cara vai construir, se ele é construtor, ele é engenheiro, ele vai fazer o que for demandado. Né? Então tem muito isso. E se fizeram uma sociedade, se eu tô te falando o que eu li, certo, se é verdade perfeito. Ou não, aí vocês vão me dizer. E eles resolveram se unir em uma sociedade para ajudar aos outros também crescerem no mesmo elevação. Basicamente é isso que tem. E pelo que vocês estão comentando, segue um pouco nessa linha de raciocínio. Entendeu? Perfeito. O que a maçonaria, Alan, eu vou falar para você, vai fazer pouco sentido. Mas depois eu te explico. A maçonaria, ela é um sistema peculiar de moralidade, tá? Que ele é ilustrado por alegorias e símbolos. Tá? Então, a princípio parece fazer pouco sentido, mas não é. É o que a gente tem falado até agora sobre a moralidade. A gente vai para tentar trabalhar a nossa moral. Onde estão as alegorias dessa frase? Na questão da construção. Uma das temáticas... Volta. Fecha o WhatsApp aí. Volta. Onde estão as temáticas? Então, Tava legal. Então, as alegorias, né? O que são as alegorias? São os temas que a gente estuda, que é exatamente o tema da construção. E o que é comum a qualquer ritual ou qualquer maçonaria que a gente tenha, nos primeiros graus, que é do grau aprendiz, companheiro e mestre, é que a gente fala muito sobre a construção do templo do rei Salomão. Isso está na Bíblia, está lá em Reis, está também na Torá, tem vários estudos sobre a história do rei Salomão.